Se você é psicóloga e trava toda vez que alguém te pergunta, e aí, qual é o seu nicho? Ou que você ouve alguém dizer que você precisa ter um nicho para ter um posicionamento digital, para estar nas redes sociais, eu sei. Talvez a sua mente, né, fique um pouco perdida ao longo deste questionamento e eu vou te ajudar aqui nesse vídeo. Quem sou eu? A Bruna, lá do @Psico Fora da Caixa. Tô em praticamente todas as redes com um único objetivo: ajudar psicólogas e estudantes de psicologia a fazerem da rede social o seu novo cartão de visitas, sem perder a ética, sem ter que vender a sua alma para o demônio do algoritmo e se divertindo ao longo do caminho, se possível. E vai ser possível porque eu vou te ajudar. Qual é o principal problema quando a gente fala de definir o nicho? Muitas psicólogas acreditam que isso vai limitar o acesso delas a pessoas interessadas no serviço que elas têm para oferecer. Então, se eu definir um nicho, eu vou ter que dizer não para um monte de gente. E daí, pacientes, pessoas que iam querer ser atendidas por mim, já não vão nem chegar em mim, não vão querer, não vão me conhecer. E eu sei que você passa por isso, porque eu passei por isso lá atrás. Toda vez que alguém falava de definir nicho, eu ficava assim, não, mas não quero isso, né? Eu quero que as pessoas cheguem. Especialmente na época que eu estava com a agenda aberta, eu ainda atendo pacientes, além de ensinar, né? Tem muitas alunas, mais de 1.800 que eu já ensinei sobre marketing, posicionamento digital. Eu ainda atendo, eu ainda sou supervisora. E lá, quando eu tava com a agenda aberta, esse era um dos meus perrengues, assim, sabe? Como que eu vou definir um nicho? Não, deixa as pessoas chegarem até mim. Mas daí, sabe qual é o problema que acontece? A gente fica sem definir as coisas e a gente fica mais generalista. A mensagem que a gente tem para passar não toca verdadeiramente ninguém, porque a gente tá falando com gente demais. E na minha experiência, gente, juro para vocês, definir o assunto público para quem eu tô falando me trouxe muito mais pessoas interessadas no meu serviço, nos meus infoprodutos, porque elas confiam muito mais em mim, porque elas entendem que eu tô conversando com elas, elas entendem que eu conheço a demanda, o problema delas, a rotina delas, as expectativas delas, porque eu tô direcionada para falar para elas. E daí elas confiando em mim, elas, enfim, ficam mais à vontade de contratar o meu serviço, o meu infoproduto, etc e tal. E com você vai ser a mesma coisa. O que vem a ser o nicho? É uma direção, é uma bússola que a gente vai ter para que a gente não destoe muito do caminho. E essa direção, essa bússola, ela vai fazer com que a gente chegue nos lugares certos, que são os lugares onde o nosso público-alvo está. E não é como se você precisasse hoje, nesse exato momento, definir com o que você quer trabalhar pelo resto da sua vida. Cara, não. Desesperador se a gente tiver que escolher o nosso futuro, assim, para sempre, sabe, escrito em pedra. Não. A gente só vai escutar um pouco melhor o que já tem aparecido na nossa clínica e a partir disso ter esse direcionamento. Mas não pense nisso como uma prisão, é uma bússola. Eu vou te fazer 3 perguntas que vão te ajudar a entender melhor qual pode ser o seu nicho nessa fase da sua carreira. Número 1, com quem você mais gosta de trabalhar? Quais são os tipos de pessoas, de clientes que você tem que mais te energizam, que mais te empolgam, sabe? Que você fica motivada para atender, ou que você imagina que ficaria motivada. Quem é essa pessoa? Número 2, quais demandas você atende com mais fluidez, naturalidade? São essas as demandas que talvez você estuda ou quer começar estudando. São essas demandas que você começa a ler e não vê o tempo passar. São essas demandas onde você quer desenvolver maior segurança e competência. Número 3, sobre o que você passaria horas e horas conversando. Aí a gente vai fazer essa intersecção, acho que é isso, assim que fala? Acho que é. Sabe essa intersecção entre o seu desejo, a sua paixão e essa questão que você está estudando, que você está lapidando dentro do seu estudo aí teórico da psicologia. O que você passaria horas aí explicando, contando para os seus amigos? O que você gostaria que alguém chegasse em você, que é dentro daí do mundo da psicologia, e te perguntasse sobre isso e você ia,
kkkk, falar um monte. Essas perguntas, elas mostram pra gente que o nicho, ele vai se revelar a partir da nossa própria prática clínica, dos nossos interesses, das pessoas com as quais a gente se relaciona de maneira mais energizante, mais facilmente. Nicho não é, assim, um checklist, uma planilha, sabe? Uma coisa de muito certo ou errado. Não precisa se apegar tanto nisso. O nicho vai nascer, essa clareza de nicho, a partir do que você já vive ou do que você sonha em viver. Só que pra gente ir afunilando isso, a gente passa por algumas fases. E neste momento eu vou te mostrar essas fases pra gente clarificar melhor o nicho. Isso depende do momento que você tá da sua carreira. Aqui você vai se identificar com alguma fase e a partir disso você vai conseguir pensar um pouco melhor. Fase número 1 é a fase que muitas psis vêm para mim, estudantes de psicologia, psis recém-formadas, e falam assim: nossa, mas eu preciso me experimentar, não sei qual nicho eu quero, qual público eu quero, porque eu tô acabando agora a graduação, eu tô começando a minha prática clínica. Gente, essa fase é super necessária. Essa primeira fase não é o momento de você ficar definindo nicho, sabe? De ter que definir alguma coisa muito fechada. É o momento, de fato, de você se experimentar e, a partir disso, você se observar mais ainda. Então, quem tá no início, não se cobra nicho, assim, vai treinando a habilidade de criadora de conteúdo. Não se cobra ter que falar com um público muito específico, porque você não sabe qual público você quer, qual demanda exatamente você quer, você tá ainda buscando estudar isso e aquilo, então calma, tá? Nesse primeiro momento você não precisa colocar essa pressão em você para ter um público, um nicho super definido. Relaxa. A segunda fase é quando você começa a identificar alguns padrões. Daí você começa a perceber um pouco assim, qual é o público que você mais gosta de atender, que tipo de pessoa é essa, qual demanda toca mais o seu coração, o que te energiza, o que te move, quais assuntos você gosta mais de estudar, sobre quais livros aí você está comprando mais. Tudo isso, essa fase de identificação mesmo, de você começar a perceber algumas repetições na sua prática clínica e no seu próprio interesse, e a partir daí o conteúdo também vai ser um reflexo disso, também vai ser um reflexo desses padrões. Eu vi muito isso acontecer comigo, sabe, de no começo tá um pouquinho mais perdido, eu ainda estava me experimentando, e depois as coisas foram, o conteúdo naturalmente foi ficando mais com borda, assim, sabe, mais dentro de um universo de assuntos, porque eu estava me entendendo mais dentro da minha prática clínica. Então, percebe se você está nessa segunda fase, que é começando a identificar esses padrões. E a terceira fase é de um posicionamento mais claro. É quando você já entendeu esse universo que você quer estar, sabe? É como você já entendeu o pedaço, né, que você quer ocupar na mente daquela pessoa, como você quer que as pessoas lembrem de você, porque é sobre aquele assunto que você gosta de falar, você está se especializando, você tem competência naquilo, e você já sabe mais ou menos o público também que você gosta de atender. Então, essa terceira fase é quando a gente se posiciona mais e o nosso conteúdo está mais definido, está mais direcionado. Mas o que fazer quando o seu nicho ainda não está claro? Como que você age enquanto você está clarificando esse nicho? Fale sobre o que você já sabe bem, sobre as demandas, sobre as coisas que você está estudando, sobre como tem sido a sua prática clínica. Fale sobre o universo em que você está, o momento em que você está. Pode falar de temas, pode falar de abordagens, dos livros que você está lendo, etc, etc, etc. Fale também para quem você já atende, pessoas que você já vê circulando, chegando naturalmente em você, mesmo que seja mais variado, fale, tá? A gente não esperem que o nicho fique extremamente definido para que daí você se movimente, você está perdendo tempo. Por quê? Porque enquanto você ainda não tem tudo muito claro, você vai treinando, como eu falei, as habilidades do criador de conteúdo, do seu self de criador. E isso a gente faz criando qualquer tipo de conteúdo. Então, fale mesmo que for para aquelas pessoas, o tipo de pessoa que já está circulando na sua clínica, mesmo que não seja a pessoa ideal, sabe, que você vai seguir depois, querendo atender. Tá tudo certo, você está treinando as suas habilidades. E teste mais. Poste sobre temáticas diferentes, formatos diferentes, veja
como que isso impacta o seu público, como as pessoas reagem a isso, quem chega, quem sai e principalmente como você se sente ao falar sobre determinadas temáticas, porque isso também vai te mostrar um pouco desse nicho que pode se revelar logo ali na frente. O seu nicho que está indefinido nesse momento não é uma justificativa para você paralisar, para você não se movimentar, não. Ele é mais ainda um convite para que você faça, para que você caminhe, mesmo sem ter tudo perfeito, pronto. Cara, nunca vai ser assim. Por mais que a gente defina as coisas, a gente não tem garantia nenhuma de que as coisas vão mudar. Eu já mudei de nicho, acho que umas 3 ou 4 vezes. E assim, nada me garante que lá na frente vai ser diferente. Por quê? Porque a nossa vida é viva, a nossa produção de conteúdo é viva. Os nossos interesses mudam. As coisas que a gente quer estudar, as demandas, tudo isso muda, gente. Não precisa ficar rígida nessa coisa do marketing, sabe? De, tudo tem que ser muito duro, muito, sabe, para sempre. Não. Eu sei lá se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não vou mudar de nicho. Tá tudo certo. Mas eu vou mudar se ao longo do movimento eu entender que aquilo não faz mais sentido para mim. Mas para isso a gente se movimenta, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, não tem um momento que a gente chegou lá e tá tudo definido para sempre, a gente tem garantia, certeza. Não, isso não existe. O que eu quero a partir de agora é que você pense no nicho dentro da sua própria prática clínica. Essas coisas não são distintas. Não, essas coisas já aparecem na sua prática. É isso que eu ensino para as minhas alunas do método Psico Fora da Caixa de criar conteúdo. É um curso só para psicólogas e estudantes de psicologia, né? Porque eu falo, eu sou uma psicóloga, então eu sei da nossa rotina, da nossa agenda, dos nossos receios, do nosso conselho de ética, tudo. E o que eu trago, assim, muito para as alunas, mostro como fazer isso, claro, de maneira mais prática e estratégica, mas a nossa clínica, a nossa relação com os nossos pacientes, o que a gente sente, o que energiza a gente, tudo isso já mostra várias coisas que a gente pode levar para o nosso conteúdo. Não é para enxergar separado, nicho é uma coisa, prática clínica é outra. Não, a sua prática clínica, a sua relação com o seu self de psicóloga, né, com a sua clínica, com os seus pacientes, vai apontando para você o caminho que você também vai seguir lá na sua rede social. E eu tô super curiosa para saber se você já tem isso definido, assim, com qual público você já trabalha, quais demandas, enfim, sobre o que você fala na sua rede social. E se você tem mais alguma dúvida sobre nicho, também pode deixar aqui nos comentários. Esse vídeo eu quis fazer mais direto ao ponto e o principal lembrete que eu quero que você fique aí não espere ter tudo definido para que você caminhe, tá? Você precisa dar os passos para que as coisas eventualmente se definam mais e cada vez melhor, certo? Então me deixa aqui nos comentários se você já tem, quero saber com o que vocês trabalham e quem sabe eu faço daí conteúdos mais específicos lá na frente sobre o seu nicho. Seria legal, né? Seria. Ideias, quem sabe, quem sabe. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Acho que esse vídeo ficou mais curto, sinto que eu não me perdi tanto nele, segui um pouco mais o meu roteiro, me digam se fez sentido. E a gente se vê na próxima. Vídeo entregue. Um beijo e até mais.